Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com o nosso Deus. Continuamos com as cartas de Paulo e hoje nós vamos falar sobre a carta aos Colossenses. Então, ainda estamos falando do autor apóstolo Paulo, só que desta vez a carta está endereçada para o povo da cidade de Colossos. Então, por isso a carta se chama Colossenses. Paulo escreve esta carta enquanto está preso em Roma. Trata-se aqui da primeira prisão de Paulo. Paulo escreve algumas cartas enquanto preso e esta é uma delas. A carta foi escrita por uma condição especial. Em verdade, Epáfras chega até Paulo para contar sobre uma heresia que estava invadindo a igreja de Colossos. Paulo estava preso, não podia ir até Colossos, e Epáfras então chega com essa notícia ruim para Paulo. Quem é Epáfras? Epáfras era o companheiro de Paulo, ele estava acompanhando Paulo na prisão. Paulo, nesta prisão, ele tinha contato com algumas pessoas, em verdade, ele estava preso, era uma prisão domiciliar, então ele recebia visitas, ele recebia pessoas, as pessoas conversavam com ele nesta prisão em Roma. E Epáfras é um dos companheiros de Paulo na prisão, e ele fica sabendo desta heresia e passa a conversa com Paulo sobre o caso. Epáfras aqui provavelmente é o missionário que fundou a igreja em Colossos, por isso que ele fica sabendo dessa situação. Não foi Paulo que funda a igreja em Colossos, provavelmente foi Epáfras. E ele pede ajuda agora a Paulo sobre esse caso. A heresia que está sendo trazida para a igreja de Colossos é a mesma heresia que estava atingindo praticamente todas as igrejas, tanto na Ásia, quanto na Macedônia, quanto na Grécia. Então, o que acontecia é que havia uma ideia diferente, existia uma mensagem diferente daquela mensagem que os apóstolos levavam, que os missionários levavam. E provavelmente essa heresia se tratava do que a gente chama de gnosticismo. Se o amado lembra, nós fizemos num dos nossos estudos das cartas de João, um dos primeiros estudos nas cartas de João, nós tivemos a oportunidade de explicar todas essas heresias, inclusive o gnosticismo. Então, se o amado quiser voltar nessa aula, é interessante para que saiba os detalhes sobre o gnosticismo. A mensagem, portanto, aqui é uma mensagem que confronta esta falsa doutrina. Essa falsa doutrina tinha que ser confrontada e nada melhor, ninguém melhor do que Paulo para fazer essa confrontação. Então ele explica, ele exorta, ele dá detalhes acerca de Jesus. Jesus é o centro da doutrina cristã. Ele é soberano, ele é divino, ele é um indivíduo, ele é humano e ele é divino também. Então essa dupla natureza de Cristo é que estava sendo questionada. A base do gnosticismo é exatamente questionar ou a divindade de Jesus ou a humanidade de Jesus nos seus vários aspectos. Então aqui Paulo explica que Jesus, sendo o centro da doutrina cristã, sendo soberano, sendo filho de Deus, ele é humano e é divino também. Ele tem essa dupla natureza. Jesus é apresentado então em sua suprema glória e dignidade nesta carta, exatamente para que as pessoas entendam essa mensagem que não é desvirtuada como o gnosticismo. O livro está dividido em duas grandes partes.
uma parte que a gente pode chamar a parte doutrinária, onde Jesus é apresentado em sua dignidade, em sua glória e preeminência. Então, ele é pré-existente, ele existe em divindade, ele existe em humanidade. E, em segundo lugar, a prática, ou seja, os avisos práticos, os avisos contra a heresia, contra o erro, contra tudo aquilo que estava sendo pregado de inverdade, o que nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que se trata de uma heresia. E a união com Jesus, o resultado disso, o que resulta estarmos unidos, estarmos ligados com Jesus. Amém, amados? Bons estudos!